Olá, companheiros. Dando sequência aos nossos cadernos de inteligência artificial, trazemos aqui mais um vídeo sobre a linguagem Prolog. Então, vamos lá. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver alguns aspectos da execução de programas em Prolog. Então, antes de vermos a execução, vamos definir o que é uma árvore de busca. A árvore de busca em Prolog ela é definida para uma meta específica. Então, a árvore de busca de uma meta G com relação a um programa P, ela é definida como? Ou da seguinte forma. Primeiro, G é o nome que nós damos à raiz da árvore, que é a meta. Os nós são metas, possivelmente conjuntivas, na qual uma delas foi selecionada. Então, os nós são metas, na qual uma delas são selecionadas. Há uma aresta levando de cada nó N para cada cláusula do programa, que unifica com a meta selecionada. Cada ramo da árvore é uma computação da meta G pelo programa P. Então, observem, cada ramo da árvore é uma computação. As folhas das árvores são nós de sucesso, onde as metas vazias são encontradas, ou nós de falha, quando não se pode mais continuar. Os nós de sucesso mostram o sucesso de uma computação a partir da raiz. E é importante observar que existem N possíveis árvores para uma dada meta. Vamos ver uns exemplos. Então, aqui nós temos um exemplo da computação cuja meta seria filho F de Arão daquele programa bíblico. Então, se vocês se lembram, nós temos aqui a letra F maiúscula, quer dizer que aqui nós temos uma variável. Temos uma variável aqui e temos um termo aqui, Arão. Então, filho F Arão. Nós temos que encontrar uma substituição para F que torne essa expressão verdadeira. Bom, mas nas regras que nós vimos, F é filho de Arão se o Arão for pai do F e se o F for homem. Então, satisfazer isso aqui significa satisfazer isso aqui de baixo. Então, nós vamos para a próxima meta que deve ser satisfeita. Bom, então nós encontramos uma substituição dentro dos elementos do programa. Imagine que o F seja LO, vamos substituir por O. E essa meta aqui transforma-se na meta homem-LO. Ora, homem-LO está no universo de Herbran. Então, nós já temos isso dentro do programa. Então, como isso é verdade, então essa computação feita por essa linha, por esse ramo dessa árvore, é verdadeira. Agora, observem, por exemplo, que eu coloquei a substituição, ao invés de substituir F por LO, eu substituí F por SCAR. Isso se converte na meta homem-SCAR. Ora, não existe isso aqui no programa, portanto, essa meta não é satisfeita, que é uma computação de não sucesso. A mesma coisa acontece com 1000K. Se eu substituir o elfo por 1000K, eu vou ter a próxima meta que seria homem 1000K e essa meta não pode ser satisfeita. Então, a única meta de sucesso dessa árvore aqui é esse caminho aqui. Então, com a substituição de FLO. Então, FLO é uma substituição de sucesso. Aqui mais nós temos para Isaac. Então, para Isaac, nós teríamos que ter... Agora, observe bem o seguinte, que aqui nós temos a ordem é pai e homem. Então, F será filho de Arão se Arão for pai do F e F for homem. Aqui nós invertemos a ordem desses dois termos. Então, nós temos F será filho de Arão se F for homem e o Arão for pai do F. Bom, isso inverte a computação. Então, primeiro nós vamos encontrar uma substituição para
que torne essa meta verdadeira, ou seja, homem F. Homem F dá certo com Isaac e dá certo com Ló. Mas nós temos a segunda meta, que é pai, Arão, F. Então, uma vez substituído o F por Isaac, que está presente na base, nós teríamos que conferir se pai, Arão e Isaac está presente na base, o que não é verdade. Então, isso aqui seria um fracasso. Substituindo o F por Ló nessa forma, então nós teríamos que ver a próxima meta, que seria pai, Arão, Ló, que está na base, que é verdadeiro. O que nós observamos com essas duas árvores, além de elas demonstrarem como é que o programa é executado, o que nós observamos é que a ordem das metas, ou seja, a ordem com que elas estão escritas no programa, influencia na computação. Então, esse é o que nós chamamos de Prolog puro, ou seja, nós vamos ver daqui a pouco a definição de Prolog puro, e nós vamos ver que o Prolog puro ele é dependente da ordem com que as metas aparecem. Nós podemos ver aqui que uma árvore de busca ela pode ter múltiplos caminhos de sucesso. Por exemplo, no caso, encontrar duas variáveis, chamadas aqui de AS e BS, que, concatenadas uma a outra, resultariam numa árvore A, B e C. Existem múltiplas soluções. A primeira seria, por exemplo, AS ser vazio e BS ser vazio, e BS ser o próprio ABC. Concatenação disso com isso resultaria no ABC, verdade. Mas imagine que nós encontremos uma substituição de AS, primeira variável, por A, primeiro elemento, mais, teoricamente, algo que eu não sei o que é ainda. Chamei de outra variável, chamei de AS1. Com essa substituição, a meta ficaria encontrar o valor para AS1 e BS, que concatenados daria BC. Ora, é muito fácil, o AS1 pode ser vazio e o BS pode ser o próprio BC. Se em sequência, nós pegássemos o AS1 e colocássemos o próprio B, então restaria uma variável que eu chamei aqui de AS2, concatenada ao BS, daria em C. Pode ser o próprio BS, pode ser o próprio C, e isso resultaria em verdade. Ou ainda, o AS2 pode ser o C, e um vazio lá, desde que o BS seja um vazio no final do C, depois do C. Eu chamei de AS3 aqui temporariamente, mas o AS3 seria, AS3 concatenado no BS daria um vazio. Ora, para concatenar alguma coisa com alguma coisa que dê vazio, é necessário que as duas listas sejam vazias. Então, o AS3 tem que ser vazio, o AS3 tem que ser vazio, então daria true. Quais são os resultados possíveis? Os resultados possíveis são o primeiro vazio, o ABC, o primeiro A e o segundo BC, o primeiro A, que vem daqui, e B daqui, e o terceiro C, e o quarto, finalmente, A, B e C. Então, com essa árvore, nós mostramos como é que as variáveis são manipuladas para gerar uma computação em Prolog. Nesse caso, com múltiplos caminhos de sucesso. Não só existem árvores com múltiplos caminhos de sucesso, mas existem também árvores de busca com infinitos caminhos. É aquela que não termina. Então, você pode encontrar soluções ou não, mas ela não termina. Então, você tem aqui, ele vai encontrar uma primeira solução, depois encontra uma segunda solução, uma terceira, e isso aqui pode ficar para sempre na execução. Você pode analisar direitinho isso aqui, como é que da mesma forma que a gente fez o outro, para verificar que realmente ela não termina nunca. Bom, então esse é o conceito de Prolog puro que nós falamos agora há pouco. O Prolog puro está associado ao fato de que as ordens das cláusulas afetam o resultado da computação. Ou seja, existe uma sutil diferença entre um programa lógico e um programa Prolog puro. O programa lógico é aquele que absolutamente não leva em consideração a ordem das cláusulas. Elas são escolhidas em geral ao acaso para serem computadas. No programa em Prolog, a ordem das cláusulas é verificada. Então, nós temos aí duas decisões importantes que o compilador deve tomar. A primeira é a política da escolha
das metas a serem reduzidas. E a segunda é a política de escolha das cláusulas a serem processadas. Essas políticas também são influenciadas pelo fato de o interpretador rodar ou não de forma paralela. Então existem interpretadores Prolog que são paralelos, rodam em máquinas paralelas. Então isso influencia também a forma como a computação é realizada. Então vamos fazer aqui um rastreamento rápido de um programa Prolog. Nós temos aqui um programa simples, aquele programa que nós já vimos, inclusive. Nós temos os fatos básicos: pai Abraão Isaac, pai Arão Ló, pai Arão Milcá, pai Arão Iscar. Nós temos que Iscar e Ló são homens. Milcá e Iscar, aliás, desculpe. Nós temos que Isaac e Ló são homens. E nós temos que Milcá e Iscar são mulheres. E a definição de filho: X é filho de Y, se Y é pai de X e X é homem. E filha: X é filho de Y, se Y é pai de X e X é mulher. Então o programa está bem pequeno, só para ilustrar o debug dele, o rastreamento. Então, suponha que a nossa meta seja filho X Arão. Nesse caso, como X é uma variável, eu vou encontrar um valor para X que torne essa expressão verdadeira. Então a sequência seria: eu vou executar a meta filho do X Airão. Então, para encontrar o X, eu tenho que encontrar também se o Airão é pai do X. E quem é que eu poderia substituir o X que daria verdade? Uma primeira opção que aparece no programa é o Ló. Então, se eu colocar o X como Ló, uma substituição, eu vou ter como resultado verdade. E a saída será X Ló. Se eu continuar, então os programas em Prolog em geral eles recebem ordem para continuar quando você aperta o ponto e vírgula. Isso é uma convenção feita pelo chamado Prolog de Edimburgo, né? Edimburgo, na Escócia, ficou famoso por tentar desenvolver uma versão standard, uma versão padrão do Prolog, que é usada na maioria dos interpretadores Prologs. Então é chamado de Prolog de Edimburgo, ou o Prolog de Edinburgh, né? Então você tem aqui, então apertando o ponto e vírgula, você diz a interpretador para continuar procurando novas soluções. Ele já encontrou uma, mas ele vai encontrar mais. Então ele tenta uma outra substituição. A próxima substituição seria tipo Milcar. Então ele verifica se a substituição Milcar satisfaz. Ele descobre que homem Milcar não funciona, dá resultado falso. E ele continua. Se você apertar ponto e vírgula mais uma vez, ele vai procurar uma nova solução. Nesse caso, ele tenta o Iscar. Vai verificar também se o homem se Iscar é homem. Realmente não é encontrado. Não é encontrado nas cláusulas que Iscar é homem, então se não é encontrado, é considerado falso. Então essa é a hipótese do mundo fechado. O que não é verdade é falso. Ele continua e, dessa feita, ele não tem mais soluções. Então essa é a sequência de execução do programa bíblico para encontrar filho de alguém. Então o que nós concluímos é que o interpretador Prolog ele realiza uma busca em profundidade entre os predicados. Uma busca do tipo depth first, né? Vamos ver o caso 2, do comando append. O append é para concatenar listas, nós já conhecemos. Inclusive o append, apesar de nós definirmos aqui, ele já vem implementado na maioria dos interpretadores Prolog. Então nós temos aqui o append de qualquer coisa vazio dá qualquer coisa, dá a mesma coisa, né? Obviamente. E o append de uma lista contendo a cabeça e a cauda. A cabeça representada por X e a cauda representada por XS. O append do YS a essa lista aqui tem como resultado o X e S. Observe bem. O X é a mesma cabeça, quer dizer, se você acrescentou algo a essa lista, não foi na cabeça, foi na cauda. Então o X continua, então ele passa para frente. Observe que ele passa para frente na definição. Esse X aqui é esse mesmo X aqui, e é isso que faz a coisa funcionar. Agora, a cauda da próxima lista não é equivalente à cauda da lista anterior. Essa cauda aqui será o resultado da concatenação dessa cauda aqui mais essa lista aqui, YS. E aqui é isso que diz aqui.
Então, concatenar isso com isso dá isso aqui, desde que isso aqui seja isso aqui, ou seja, desde que concatenar cauda da primeira lista com a segunda lista, dê o CS. Então, é uma definição bastante elegante. O prólogo ele é bastante elegante. E dessa forma, o que nós faríamos em 10 linhas de programação em Python ou em Java, por exemplo, nós fazemos em 2 linhas em Prolog. Então, seja a meta, por exemplo, append xyabcd. Então, nós fizemos agora há pouco a árvore, nós vimos a árvore desse programa agora há pouco. Vamos ver somente aqui, basicamente, a árvore escrita de uma forma de texto. Então, nós temos aqui o append xyabcd. A primeira substituição vai ser o a por x1, o a e x1, quer dizer, x1 aqui é uma variável. Então, nós temos um unificador aqui. Lembre-se que unificadores gerais. Então, nós sempre utilizamos os mais gerais sempre que for possível. Então, nós temos aqui ó, a x1, a é a cabeça da próxima lista, do x, lista x, e o x1 é uma variável para representar a cauda. Bom, isso aqui não resolveu ainda, então nós temos que pegar o x1, verificar se o y acrescentado ao x1 dá bc, que o a nós já tiramos. Para que isso aconteça, o x1 tem que ser alguma coisa, por exemplo, b, barra x2. x2 é uma outra variável que acaba de ser criada também, porque uma próxima é substituição. Mas para isso aqui ser verdade, é preciso que esse x2 seja resolvido. Resolvido como? Y acrescentado a x2 dc. Ora, mas para isso eu posso, por exemplo, substituir o x2 por c. E x3, que é uma outra variável que eu crio agora. x3 acrescentado a isso para dar vazio, só tem uma solução. É quando o x3 é vazio e o y é vazio. Os dois são vazios. Nesse caso, nós encerramos a computação. Então, encerramos com verdade, true. E ela retorna, como ela é uma chamada recursiva, ela vai retornando até satisfazer a primeira. Então ele encontrou o primeiro caso. Quem é o primeiro caso? O primeiro caso é o x igual a ABC e o y é vazio. Continuar sim ou não, apertamos o ponto e vírgula para continuar. E agora nós temos acrescentando uma próxima solução. A próxima solução seria, ainda dentro dessa primeira, de subordinar essa primeira conta, nós fizemos uma primeira computação para essa meta aqui. Vamos fazer uma segunda computação ainda para a mesma meta. Então vamos pegar, por exemplo, x2y, x2 que tá aqui a cauda aqui, ó. Observe que o x2 está aqui. Então nós vamos pegar o x2 aqui, acrescentado ao y tem que dar c. Então o x2 pode ser vazio e o y pode ser c. Resultado, verdade. Qual é a saída? X igual a b e y igual a c. E tem a possibilidade sempre de você continuar. Então, continuando, eu tenho aqui, ainda subordinado a essa meta aqui, eu tenho x1, y, bc. x1 pode ser vazio e y pode ser bc. Fazer essa possibilidade, isso dá verdade, né, ainda continuando nessa cláusula. E a saída seria x igual a y igual a bc. Isso vai continuar indefinidamente, porque vai encontrar novas soluções. Né? O x pode ser vazio e o y ABC, e assim por diante. E até que uma hora ela realmente vai parar. Ok? Bom, então isso aqui era para ilustrar como é que funciona mais ou menos, para dar uma ideia de como é que funciona o programa em Prolog. Então, você muitas vezes nem sequer precisa estar atento para como é que funciona o programa, porque isso aqui seria quase que um estudo recursivo. O que você precisa saber muito bem, e aí tem pessoas tem matemáticos que se programam muito bem em Prolog, mas não sabem programar na linguagem procedural. Eles não se interessam de ir atrás de saber como é que a linguagem vai executar os passos. Ele se interessa apenas em definir. E aí é por isso que ela é ideal para matemáticos, porque ele aprende a definir uma função. E se ele definir corretamente essa função, o interpretador Prolog se encarregará de executar corretamente. Então tudo que nós precisamos agora é aprender a definir. Usar a cabeça mais do que as mãos. Essa é a diferença, talvez, da linguagem Prolog para uma linguagem de programação convencional. Então é isso por hoje e continuamos no próximo vídeo.